Pivotar é quando você dá aquele pulo do gato, né? Quando às vezes não é a situação mais favorável, mas ainda assim você acredita e pega alguma coisa que não está totalmente pronta e pivota E muda. e muda. O sonho que você tiver, continue, siga em frente. Arregaça as mangas, o trabalho devolve, com certeza vai dar certo. Se você insistir ali, tiver foco, disciplina, principalmente, porque às vezes a pessoa quer um grande resultado, mas não quer pagar o preço. E não tem como. Você precisa ali, de fato, pagar o preço. Não adianta pedir a chuva e não querer a lama. Então, enfrente os seus desafios, encara com coragem, com persistência, que você vai chegar lá. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pivotando, que passa nos canais digitais do SBT News e aos domingos e nas madrugadas, logo cedinho, no SBT. Olha, esse programa ele é interativo. Esse programa que traz lições, aprendizados para o teu negócio, para a tua vida, para a tua carreira. Sempre você aprende aqui no Pivotando com um convidado especial. Mas esse programa é interativo. Você pode apontar o seu celular aqui para o QR Code que está na tela, e você vai participar do programa, vai fazer perguntas, vai responder perguntas, vai ganhar prêmios sem sorteio. Você vai participar, livro, e-book, ganhar prêmios e várias coisas legais, e ser notificado e informado sempre que tiver um episódio novo, e sempre uma oportunidade de estar mais próximo da gente, né? Isso não só de mim, mas também dos convidados. E você vai ver, pode também participar de outros episódios. É muito bacana a área interna nossa aqui do Pivotando. Entra aqui no QR Code. E o convidado ou a convidada de hoje, eu queria trazer ela já há bastante tempo aqui, que tem uma história de vida muito legal, incrível, que vai inspirar você, mas que vai te mostrar que a vida nem tudo são flores, quem vê foto não vê filme. Já falei bastante sobre isso aqui, cheia de pivotada, cheia de mudança, mas a mudança dela foi do Brasil para os Estados Unidos. Você vai entender o que foi dessa autora do livro Da Faxina ao Milhão, ou seja, já sabe o que ela faz da vida, da faxina ao milhão, né? Ela está entrando de coautoria com o livro Negócios sobre Saltos, faz conferências, palestras nos Estados Unidos, também algumas coisas aqui no Brasil, é mentora de negócios e é sócia, é empreendedora, fundadora de uma plataforma que entrega, ela vai explicar isso aqui, entrega e gera como resultado, ela atende o sonho das pessoas que querem o sonho da casa própria, por exemplo, nos Estados Unidos, o sonho de ter algo que é seu. Ela criou uma plataforma para facilitar a vida de quem não pode ter uma casa. Senhoras e senhores, Romani Santana. João, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Fico muito, muito honrada. E obrigada. Gostou da apresentação? Amei, sensacional. É isso? Credenciei certo? Demais. Então pronto, certo. Então você merece. Você realmente tem construído tá desenvolvendo um legado em vida muito bacana e que está inspirando muita gente por conta dessas atividades de aprendizado, né? Você é uma aprendedora. Não tem empreendedora? Você é aprendedora. Como muita gente está nos assistindo, e eu fiz questão de trazer você aqui, Mani, porque você conecta com essas pessoas, porque muita gente está passando, ou vai passar, ou já passou pelo que você passou. Então eu quero que você conte um pouco dessa trajetória, dessa jornada que não foi nada fácil aqui. Mas para começar, eu queria que você dissesse o que pivotar representa para você, o pivotar na sua vida. O que é pivotar para você? Pivotar é quando você dá aquele pulo do gato, né? Quando às vezes não é a situação mais favorável, mas ainda assim você acredita e pega alguma coisa que não está totalmente pronta e pivota. E muda. E muda. Vira ali, às vezes você precisa dar uma girada de 180 graus e fazer aquilo ali dar certo, mergulhar fundo. O que a gente chama nos Estados Unidos, né, em inglês, seria all-in. All-in. O pivotar para você é como se fosse um all-in. Isso. Não é em nenhum momento um teste. Ali é você acredita ou não vai ou não vai. Vai na raça. É isso? Sim. Boa. É isso. Cada um tem a sua definição, porque o programa Pivotando, Romani, ele é muito para isso. É para que as pessoas se identifiquem e falem aquilo que a palavra importou na sua vida. Então, nessa linha, eu queria saber qual foi a sua maior pivotada na vida? Sem dúvidas, a ida para os Estados Unidos. A ida para os Estados Unidos. Sem dúvida. Quando foi isso? Foi em 2009.
Eu lembro que era o auge da crise dos Estados Unidos. 2009 estava todo mundo voltando. E você indo? Eu indo. Mas o que é que você fazia no Brasil? Como era a tua vida? Por que você decidiu ir? Conta tudo. Eu tinha 18 anos de idade, João. E eu entrei na Vivo aos 16 anos. Vivo telefônico? A operadora. Era uma terceirizada, né? Uma empresa terceirizada, porque a Vivo contrata muito poucas pessoas. Uhum. E aí, com 16 anos, eu era executiva empresarial da Vivo. Eu atendia 11 cidades. Eu fui emancipada, por isso que eu fui contratada. E nessas 11 cidades eu precisava viajar. Cada dia eu ficava numa cidade diferente. Certo. Em cidade aonde? Em São Paulo? Não, na Bahia. No Na Bahia. extremo sul da Bahia. Tá. Você morava lá e atendia 11 cidades ali na região. Exato. Você Peguei como carona executiva de várias vendas. vezes. Como executiva de vendas. Exato. Tá. E ganhava o seu dinheiro. Sim. Eu ganhava em torno de 4 a 5 mil reais. Não, bom dinheiro. Dava em média de uns 10 salários mínimos para uma menina de 16, 17, 18 anos, estava nada Então, mal, nada ruim. sua carreira começou como executiva de telefonia. Na verdade, começou um pouco antes. Eu já ajudava a minha mãe, ela tinha um bar, então eu ajudava ela ali. No atendendo barriga no cliente, balcão, atendendo o isso. cliente. Atendendo E ali cliente. te deu a experiência de se relacionar com pessoas. Foi. Aos 14 eu entrei na Secretaria da Fazenda como menor aprendiz. E aí, da Secretaria da Fazenda, eu fiquei um pouco na Herbalife, subi um pouco de cargo lá também, eu tinha 16 anos. E aí, depois eu entrei na Vivo e fiquei até quando eu decidi ir para os Estados Unidos aos 18. Quem disse pra você que você ia pra Vivo? Então, eu conheci uma pessoa, eu vi que eles estavam contratando, e aí eu conheci o gerente de lá e perguntei se eu poderia participar. Mas, olha, Você é muito novinha, menina. então, eu não falei a minha idade. Ah, tá. Você já parecia ter mais de 18. Já parecia ter mais de 18 anos, e aí foi bem tranquilo. Eu fiz o teste, fiz a seleção, eram várias pessoas juntas, e aí eu acabei me destacando. Eles na hora de contratar, passou, né, o tempo lá e falou assim, na hora que foi contratar, falou 16 anos. Aí eu falei assim, não, mas eu sou emancipada, porque eu já tinha sido emancipada por causa da Herbalife. Uhum. E aí não teve problema, eu entrei e eu lembro assim que às vezes vendia 300 linhas. Já teve mês que 150 das 300 linhas eram minhas. Então, 5 mil reais é mais ou menos, você vendia bem, né? Você se destacava. E aí Sim. você foi se destacando durante esses 2 anos. E Foi. quando chegou o momento, vocês agora eu vou para os Estados Unidos. Por quê? Porque você desanimou com a venda, desanimou com o que você ganhava, o que foi? Não, meu sonho era conhecer a Disney. Conhecer a Disney. Era só isso que eu queria. Tá, mas você juntou dinheiro para isso. Foi, Então você tinha um sonho, você tinha uma meta de ir para Disney com o dinheiro que você ganhava. exato. Tá, legal. Então começou assim a história dos Estados Unidos. Isso. E aí, no meu plano perfeito, eu ia lá, visitava a Disney e voltava pra cá. Tá, sempre como todo mundo faz, turista, vai lá, vê e volta. Com o dinheirinho que era seu, você não precisava de dinheiro de ninguém, você guardou o dinheiro para ir pra Disney. Na verdade, era pra comprar um carro. Hum. Era porque eu tinha moto e eu queria comprar meu carro. Tá. Aí eu pensei, não compro o carro e vou viajar, conhecer outros lugares. E assim foi a minha chegada ali Então nos Estados você Unidos. então assim fez, você foi lá pra Disney, não quis comprar o carro, você tomou uma decisão de ser feliz, ou seja, de aprender, de ver coisa nova, para ampliar a sua consciência, inclusive, né? Exato, Você não quis só comprar aquele bem material, que você diz assim, eu compro, depois eu compro. exato. Depois eu trabalho mais, né? Porque você não tinha vontade de sair do teu trabalho, né? Não era a intenção sair. E eu era muito bem relacionada, meu gerente gostava de mim. Então a você minha pediu umas patroa. férias e foi. Foi, Tá, você foi para passar 15 dias. 10. 10 dias. Beleza. 10 Então conta. dias. Chegou lá, o que aconteceu? Eu conheci a Disney, aí a mente expande, né? Uma mente que se expande nunca mais volta ao tamanho original. Muito bem. Então, conheci algumas pessoas, comecei a perguntar como que eles faziam, aí todo mundo falou pra mim que Isso imigrante... quantos anos atrás? 15 anos. 15 anos. Aí eu perguntava como era trabalho para imigrante, aí já me deram a sentença, imigrante, mulher vai limpar a casa. Vai o quê? Limpar a casa. Ah, limpar a casa, certo. Aí vai fazer faxina. Ah, então você se relacionou com algumas pessoas lá e eles te disseram que tem muito brasileiro lá fazendo faxina. Exato. Na verdade, eles me disseram que era a única opção. Mas por que você fez essa pergunta? Você já tinha intenção de ficar? Ou eles que despertaram a possibilidade? Despertou a Vai, possibilidade. Romani, fica aqui. Isso, mais ou menos assim. Comecei a conversar com as pessoas, entender como que era o estilo de vida, perguntar quanto que eles ganhavam por dia. Comecei a fazer aquela matemática. Você começa
transferir o dólar por real, ver o tanto que você consegue fazer em um dia, quanto tempo você levaria para ganhar isso aqui. Você começou a fazer conta, porque quando você vai passear, a gente não converte, porque quem converte não se diverte, né? Então você, quando vai passear na Disney, você nem faz essa conta. Você leva os dólares para gastar lá e gasta, né? Porque se você ficar convertendo, você não faz. Mas para morar, você precisou fazer essa conta de quanto você precisaria para morar lá. E qual foi a conclusão que você teve nesses 15, né? Lá atrás, com esses 15 anos atrás? A decisão que eu tive foi totalmente equivocada, que é o que todo mundo pensa, né? Que vai ser só flores, que vai ser lindo. Você teve essa impressão que ia dar certo. Você fez a conta. As contas eram... Qual era a conta? Você achava que ia ter quanto para sobreviver? Na época, eu lembro que era $30 por casa. $30 por casa para ganhar, mas para sobreviver lá. Então, essa conta eu não tinha feito. Ah, você não fez essa conta? Eu só fiz a conta de quanto que eu ia ganhar. E você botou na sua cabeça ganhar quanto? Os $500 por semana. Por semana, $2.000 por mês. Quantos você tinha levado para Disney só pra gente fazer uma conta rápida? $1.000. Bom, você levou $1.000 para se divertir 10 dias e você viu que ia ganhar 2.000, o dobro, trabalhando um mês. E $1.000 era assim, uau, era o... Porque eu paguei passagem, eu paguei os transfers, paguei as entradas no parque, hotel. Então, assim... $1.000 dava para muito, né? $1.000 era o que tinha só para eu comer, fazer alguma Isso coisa foi lá. Nos 10 dias, foi no 10º dia? Essa conversa, essa decisão? Não, começou bem antes. Eu comecei a ficar muito fascinada. Tudo que eu via nos Estados Unidos, eu gostava daquilo ali. Da movimentação, das pessoas, de como era prático. Eu sou muito prática. E eu gostava daquela praticidade. E aí eu fiquei muito encantada e comecei a perguntar como que era o estilo de vida de quem morava lá. Então, assim, antes dos 10 dias eu já sabia que eu queria ficar. Eu só não sabia que eu ia ficar 15 anos. Mas eu já queria ficar lá pelo menos um tempo para experimentar. Você foi com mais alguém? Sozinha. Beleza. E aí, no dia da viagem, você não embarcou? Não embarquei. E aí, até hoje? Uau. E aí, ganhou os $2.000 no primeiro mês? Ganhei. Ganhou? Ganhei. Ganhou os $2.000 trabalhando, fazendo faxina? Foi. Limpava muita casa, mas ganhei até um pouquinho mais de 2.000 no primeiro mês. Aonde era isso? E aí eu fui pro Kansas. Não, mas onde era essa faxina que ganhou $2.000? Era na Flórida mesmo? Não, no Kansas. Não, então. Porque você tava na Disney, Flórida, Orlando. Isso. Aí você disseram que era melhor você mudar pro Kansas para poder trabalhar e ganhar os $2.000? Exato. Eu conheci uma pessoa que morava no Kansas. Ah, então alguém te levou. Sempre assim, né, gente? Alguém que puxa, né? Exato. Aí o cara te puxou pra lá e aí você foi pra lá e esses $2.000 você já ganhou no Kansas? Já ganhei. Quando você chegou lá, você morou aonde? Eu morei eram 3 pessoas que moravam no apartamento, a gente dividiu o apartamento, foi pessoas também que eu conheci lá, que eu também não conhecia antes. Que foi essa pessoa que te apresentou? Exato. E aí você trabalhou pra ele? Pra já outra pessoa que também foi outra apresentada. Tá, legal. Porque a comunidade no Kansas, ela é muito pequena. Então, os brasileiros, conhece, né? Acaba que todo mundo se conhece. Então, e aí começa aquela rede. Ah, fulano chegou, precisa de trabalho. Ah, então essa rede te deu o teu primeiro trabalho, teu primeiro emprego, que foi fazer faxina. Exato. Quantos anos você ficou fazendo faxina? Eu fiz faxina até 2 anos atrás. É mesmo? Esse tempo todinho? Você fez fortuna fazendo faxina? Fiz. Porque o teu livro é da faxina ao milhão. E todo mundo aqui tá muito curioso em saber como foi que você construiu esse milhão aí. Mas vamos lá atrás, voltando, né? Porque esse ensinamento é super importante. E aí, no primeiro mês, deu $2.000. E no segundo mês, o que aconteceu? Ficou bem parecido. Porque o que acontece? Eu fui trabalhar com a gente fala dona de schedule. Que dona é uma da carteira, agenda. É uma carteira de clientes. De clientes. A pessoa que tem clientes, ela meio que diz assim, bota as pessoas para trabalhar e ela faz o contrato e ela recebe do cliente e repassa para vocês. No caso dela, ela tinha uma carteira muito pequena. Então, só trabalhava eu e ela. Ela também fazia? Ela fazia, era só eu e ela. Eu era ajudante dela, que eles falam helper. E aí, essa carteira de cliente, ela se repete todo mês. Então, eu fiquei ganhando o mesmo valor o tempo que eu fiquei com ela, que foi 6 meses. 6 meses. Exato. Aí, depois de 6 meses, eu trabalhei com outra pessoa e antes de completar 1 ano, eu já tinha começado a minha própria carteira de clientes. Você começou você mesmo entendeu que você não precisava ser mais helper, você precisava subir de nível. Exato. E você ainda morava com as suas amigas, naquelas pessoas que se conheceram no dormitório? Morava ainda. Tá. E aí, quando você começou a fazer sua própria carteira, você passou a ganhar mais? Não no começo, porque você larga um certo para ir para um duvidoso. Então, é outra pivotada. Você tem que acreditar ali. Então, você se sentiu preparada
para avançar ou você teve alguma encrenca que a pessoa não quis mais você? Você se Não. demitiu ou ela te demitiu? Eu me demiti. Você se demitiu. Eu já tinha duas... Com ambição de ganhar mais ou pra quê? Já que $2.000 era o suficiente. Ah, sim. Era $2.000, era suficiente quando eu cheguei. Ali já não era mais tão... Por quê? Fala pra quem tá assistindo. Por que $2.000 já não é? Já que era tão bom dinheiro. Então, quando você chega lá, você... Primeiro, eu queria morar sozinha. Tinha várias outras coisas que eu queria comprar. Eu entendi também que tinha o custo de vida. Eu ganhava em dólar, mas eu gastava em dólar. Então, era completamente diferente do que eu tinha imaginado lá no começo. No começo. E dos $2.000 você gastava quanto? Eu gastava uns 1.500, mais ou menos. Sobrava 500. Você mandava pro Brasil? Uma parte, sim. 250 mandava pro Brasil pra quem? Pra minha mãe. Então você ajudou sua mãe esse tempo todo? Esse tempo todo. Ajuda até hoje. Não, sim, claro. Mas naquela época sim, o tempo inteiro. Você já chegou lá ajudando? Na verdade, pra ela foi um susto, né? Foi um susto, né? Porque ela não Total. sabia que você ia ficar, né? Antes de eu ir, eu já ajudava ela. Porque a gente morava junto, então eu já tinha esse costume de ajudar em casa. E era outra responsabilidade que eu tinha. Embora eu tinha 18 anos, eu sabia, eu tinha essa responsabilidade de não só me virar, eu tinha que mandar dinheiro pra cá também. A sua mentalidade sempre foi de trabalhar? Sempre. Sempre foi trabalhadora, de trabalhar, de gerar caixa, de gerar dinheiro, de fazer dinheiro? Sempre. Sempre foi. Sempre fui muito empreendedora. Muito empreendedora. Então essa pegada de querer ter seus próprios clientes e não ser mais helper, veio disso também, né? Sim. De você agora, eu quero o meu negócio. Exato. E você teve que abrir uma empresa para isso? No começo, não. No começo, você começa prestando serviço mesmo para pessoas individuais. E tá, mas as pessoas que estão nos assistindo podem ter conta nos Estados Unidos, na pessoa física, sem empresa e pode prestar serviço? Pode. Tá. Pode, sem ilegal, problema né? Pode, tranquilo. Mas ilegal, né? Não, você chama self-employer. Que você é seu próprio o empregador. seu próprio empregador. Então você autônomo aqui no Brasil. Autônomo. Você abriu sua empresa e prestou serviço com a empresa, emitia nota pela empresa sua. Exato. E você pode prestar serviço também como pessoa física, dependendo da escala que você vai. Tá, e qual foi o desafio inicial dessa empresa self-employed, que você começou a pegar cliente direto? Ter os clientes. Ter os clientes. E como é que você achou os clientes? Eu fazia uns cartãozinhos e colocava dentro do saquinho com as pedrinhas. Eu jogava nas portas. Com pedrinha? Com pedrinha. Na porta da vizinhança. Entrava em um condomínio, que eu achava que eram as casas legais, de um padrão médio alto. E eu começava a jogar o meu cartão ali na porta. Por que não no padrão médio baixo? Porque eu achava que eles não iam ter condição, de pagar faxina. Uma faxina externa. Porque faxina é luxo, não é um item necessário. Aliás, nos Estados Unidos, ter colaborador em casa é luxo. Muito caro. É muito caro. Então, a faxina individual que você fazia, você ganhava 30, passou a ganhar quanto? 100, 120. Ah, é? Era tudo isso? A diferença é gigante. Só que aí eu não limpava a casa, eu limpava a casa sozinha. Então, quando eu tive helper, eu pagava 30 e eu ficava com 90. Não, então, mas quando você era helper, você recebia os 30. Então você já sabia qual era o caminho, você sabia que a pessoa ganhava 90. Já. Então você passou a ganhar os 90 e não tinha helper inicialmente. Correto. Você ganhava tudo sozinha. Então, uma casa que eu helper limpasse é um ajudante, para quem não entendeu ainda. Isso. Então, se eu limpasse uma casa sozinha por dia, eu ia ganhar igual ou mais do que eu ganharia como helper o dia inteiro. O dia inteiro. Então, você limpava quantas casas? 2, 3. Casas. Cheguei a limpar 4 casas sozinha. Então, em quanto tempo de empresa sozinha você disse assim, agora eu tô ganhando bem? De 1 ano, 2 anos? Não, 6 meses. 6 meses você já estava poderosa? 6 meses já ganhando tava bem tranquilo. Aí eu ganhava... No mês, que era 2.000, lembra? Com 6 meses eu devia ganhar uns 3.500, porque com 6 meses eu já tinha uma helper. Tá. Então 3,5. Aí foi subindo esse valor? Foi. Foi para 5, depois de 1 ano? 5 eu acredito que sim. Ali depois de 1 ano e pouco. Tá bom. E aí você foi quanto tempo fazendo a mesma coisa ganhando 5? Aí eu fiquei muito tempo. Muito tempo ganhando 5, ganhando padrão de 5. E o que você fazia? Então vamos lá. E quando foi o momento que você saiu Você entendeu? Agora eu não quero mais morar com essas meninas, eu quero minha casa. Agora eu entendeu que você precisava ser sua casa própria ou não. Como é que foi essa virada de mentalidade, de padrão de vida? Porque, lembra, você ganhava 2, gastava 1,5, ficava 500. Aí você começou a crescer, já estava com 5.000. Então sobrava 3.500. O que você fazia com esse dinheiro? Então, aí eu já gastava mais do que 1.500. Você troca de carro, você quer um carro melhor. Aí o seguro é mais caro.
Então, você tem outras Então, você vai subindo o padrão, vai subindo o padrão de despesa também. Exato. E também começa a ter despesas da empresa. Você precisa pagar uma contabilidade, propaganda, eu investia bastante em propaganda. Não, isso foi lá pra frente, né? Começou a fazer publicidade quando você se transformou numa empresa mesmo, né? Que até então era você e você fazendo, né? Isso, mas mesmo eu fazendo, você pode oferecer o seu serviço como prestação de serviço. Tá bom, mas você nunca se preocupou que você estava ilegal nos Estados Unidos? Não. Você não se preocupou, você simplesmente esqueceu isso. Esqueceu dessa parte e saiu fazendo. Isso aí. Porque nunca ninguém te perturbou, se você não tem que voltar, menina. Não. Não teve esse momento. Não teve esse momento. E você nunca pensou em voltar pro Brasil? Pra morar? Você sabia que não podia vir aqui, certo? Certo. Porque senão você não voltava mais. Exato. É só pra orientar quem tá assistindo, o cara não achar que vai pra lá e é fácil. Não, não é. Não é fácil, tá? Ela tá só contando a parte boa aqui, viu, gente? Né? Porque mulher solteira, sozinha, né? Nova, enfrenta muitas coisas, né? Total. Então, aí você com R$5.000, $5.000, já gastando mais, e aí você começou a estruturar a tua empresa. Foi. Tá. O que é quando você entendeu que você precisava... O carro, depois veio a casa, você começou a pagar a casa parcelado, porque não foi uma casa à vista, certo? Não, aí eu demorei um pouco pra comprar a casa, tá? Então, nesse meio tempo aí, eu tive meus filhos, aí eu já tive... Aí você casou lá? Casei, aí tive meus filhos, e aí eu já tinha muito tempo de empresa, tava tudo estruturado. Eu vi a necessidade de comprar uma casa. Certo. E aí me falaram que eu não podia. Você não podia comprar casa porque você ainda não era Não americana? qualificava. Ou não qualificava de renda? Não qualificava com renda, até qualificava, mas não tinha um score, não tinha histórico. Histórico. Crédito. Crédito. E aí falou que não podia. Tá bom. E Mas eu não me antes conformei com de falar, isso foi o quê? 5 anos atrás? 6 anos atrás? 10 anos atrás? Porque esse momento da casa. Há uns 9 9 anos atrás. Tá bom. Mas até o momento da casa, você já tinha adquirido patrimônio? Não. Não tinha adquirido patrimônio. Você não tinha dinheiro reservado, não tinha nada. Como é que chegou esse milhão, então, Tudo já que você... Tudo que eu reservava, eu mandava pra cá. Entendi. Aí todo mundo que chega nos Estados Unidos, ele tem essa vontade, né, de fazer aquele pé de meia no Brasil. Você sempre fica aquela sensação que você não sabe que hora que você volta. Volta, entendi. Mas Então, você, eu te fiz a pergunta e eu não sei se você respondeu. Em relação a querer voltar pro Brasil, você sentia vontade? Não. Não sentia vontade? Não sentia vontade. E aí você terminou casando lá e tendo filhos, e aí você teve a necessidade de ter a casa. Porque no teu livro você fala da faxina ao milhão. Isso. Então qual foi o momento do milhão? Pelo que eu tô percebendo, não foi na faxina. Não foi. Então tá bom. Então descobriu o que você não falou. Porque você foi ali naqueles 5, 6, 7, 10 mil reais ali 10 mil dólares ganhando na faxina, mas isso não te levaria, não subiria teu nível de consciência para que você virasse uma empresária e começasse a ganhar dinheiro. Exato. E qual foi esse momento? Então, foi justamente quando eu tentei comprar minha primeira casa. E aí eu vi que ali tinha... Toda vez que você acha um problema, você também acha uma grande oportunidade. E eu vi que, igual eu, tinha vários imigrantes que também queriam comprar imóvel e não conseguiam. Então, eu comecei a estudar sobre o assunto, eu tirei a minha licença de corretora. Eu tenho a licença no estado do Kansas e no estado de Missouri. Mas aí você já era oficializada nos Estados Unidos. Você se oficializou, organizou a sua vida, né? Tudo você não era mais imigrante no sentido de ilegal. Não, tudo organizado, tudo certinho. Okay. E aí eu me licenciei nos dois estados. Pessoal, como corretora de imóveis, né? É tipo corretora de imóveis. Você foi estudar o assunto, você viu uma oportunidade, porque você teve a dor. Exato. E aí, a primeira transação imobiliária foi a minha própria casa. Eu não gosto de fazer ninguém de cobaia, então a própria cobaia sou eu. E eu continuei com a faxina. A faxina continuava, então ali para mim era só para eu entender, era pro meu uso. Então o Alexandre trabalha com obras. Alexandre, seu marido? Sim, o Alexandre trabalha com obra, então eu queria ter a licença para comprar casa, pra gente reformar. Não tinha muita pretensão com isso. Ele é brasileiro ou ele é americano? Ele é brasileiro. Também brasileiro, tá. E aí você não tinha pretensão de mexer com obra, nem com imóveis, mas continuava na faxina porque te dava o teu ganha-pão. Exato. Aí começaram a me perguntar. Então a gente reformou essa primeira casa, e aí deu certo, e aí compramos uma outra casa. E os brasileiros, por ser uma comunidade pequena, começaram a perguntar: Romane, como que você conseguiu?
Como é que você fez isso? E aí eu comecei ajudando eles, porque eles me pediam para ajudar. E aí foi saindo, né, no boca a boca. Eu fui conhecida como a Bombril, quando ninguém dava jeito. Eu falava assim, fala com a Romane, que a Romane dá jeito, que ela consegue. Posteriormente, eu tirei a licença de lender, que é a licença de banco, onde você faz os financiamentos para as pessoas, né? Que querem financiar. Exato. Então, eu não atuo como lender, mas eu tenho a licença. Então, fui estudar todos os programas, porque são vários programas diferentes. Certo. No ramo imobiliário. No ramo imobiliário. Hoje tem, nem sei quantos, mas assim, pelo menos aí uns 50 programas diferentes de compra de casa. Então, você tem que entender muito o cliente para saber como direcionar. Antes da gente entrar na tua parte imobiliária, né, que foi quando tu conseguiu pivotar a vida financeiramente falando também, eu queria deixar algumas lições e alguns aprendizados sobre essa tomada de decisão de ir para os Estados Unidos e também sobre essa permanência lá, até para orientar as pessoas, né? Você faria tudo de novo? Faria. Faria tudo de novo. Quem está assistindo, que quiser o sonho americano, vale a pena ainda? Total, super vale. Hoje, não tanto se você for procurando dinheiro. Eu quero ficar rico, quero ficar milionário. Talvez com esse pensamento, não. Mas para quem quer segurança, quem quer uma qualidade de vida... Você consegue trabalho mesmo sendo ilegal brasileiro? Consegue. Tá bom. Então, você não é que você está incentivando as pessoas a ficarem legal, mas você só está dizendo o que aconteceu com você, que no final das contas você se legalizou. Sim. Você chegou lá, não voltou numa viagem de turista e terminou ficando. Então, você estava ilegal até determinado ponto. Correto. Mas você se sustentou bem. Sim. Né? Nesse período até a imobiliária, qual foi o teu pior momento? Quando meu primeiro filho nasceu. Porque você precisava de mais dinheiro? Não, eu precisava de gente para limpar a casa. Até o último dia, eu trabalhei até o último dia. Eu, literalmente, trabalhei na sexta e meu filho nasceu na segunda. Uau. E aí eu só tinha um ajudante, não tinha ninguém para me cobrir. Eu tive que procurar alguém, estando no hospital. Perdi algumas patroas. Ou seja, se parar de trabalhar, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. E você precisava de dinheiro, você não fez reserva porque você mandava para o Brasil. Isso, eu voltei a trabalhar com 2 semanas e meia. Uau. Porque não tinha... tinha algumas casas que estavam cancelando. Seu algumas primeiro pessoas filho, não né? entendem. Qual é o nome dele? Rian. O Rian. Primeiro filho foi o Rian, então o Rian nasceu, você voltou a trabalhar. Isso. E para poder fazer dinheiro. Esse foi o seu primeiro momento. Foi muito difícil. Aí, meu filho pequeno e tanta coisa acontecendo, e foi a maior dificuldade. Lembra que a gente está falando antes do mercado imobiliário, né? Sim, sim. E qual foi o teu maior aprendizado neste período? Resiliência. Eu descobri que eu era muito mais forte do que eu imaginava que eu era. Esse evento aí do seu filho de ter que trabalhar, isso foi uma prova de resiliência? Para mim foi, assim, foi bem difícil tentar conciliar. Eu queria ficar, mas eu não podia. E aí... Foi difícil para você? Foi. E muita gente fala dessa trajetória de imigração e tal, que a solidão é uma coisa que abate todo mundo que vai nesse tipo de aventura. A solidão nunca te abateu? Com certeza. Hã? Todos os dias. Ah, sim, solidão. Sim. Saudade da mãe, porque sua mãe não podia ir lá, né? Eu tinha saudade até da grama. Da grama da sua casa. Da grama, qualquer coisa aqui do Brasil, o suco, o ar, era tudo melhor no Brasil. Eu tinha muita saudade. Aquela história de aqui é muito melhor do que lá. E com quantos anos você disse assim, agora eu tô com saudade de lá e não mais daqui? 5 anos depois de lá? Foi. Então o sonho demorou, hein? Demorou. Demorou pra você acordar pra realidade, hein? Foi. Mas quando você acordou para a realidade, você encontrou o mercado imobiliário. Isso. Logo na sequência. Já tinha um tempo depois, quando eu comecei no mercado imobiliário. Então, aí eu cresci também muito a empresa, Você estudou alguma coisa nesse período? Estudei. O quê? Eu estudei muito inteligência emocional, business, muito assim, de empresa. Então, Como fazer negócios lá? Como fazer negócio. Muito, muito, muito. Essa parte de estruturação, de empresa, negociação. E fez toda a diferença, né, para mim. Vendas, estratégia de vendas. Isso então, em cursos pequenos, rápidos ou coisa mais estruturada, universidade e tal? Eu entrei na universidade, fiz um tempo. De quê? As primeiras matérias que você faz são... Porque lá, você não escolhe... Você pode escolher um curso direto.
mas você pode também fazer matérias soltas que entram naquela grade. Então, eu optei por fazer essas matérias soltas que me interessavam mais, mas também não dei seguimento. Não deu seguimento, porque eu trabalhava muito. Você não tinha tempo também. Não tinha tempo. Trabalhava muito com o corpo, tá? Eu continuo trabalhando muito, só que hoje eu consigo trabalhar em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo, porque o dinheiro trabalha para você. Exato. Você percebe, cara, percebe quem tá assistindo que ela até então, quando chegou numa outra oportunidade de pivotar a vida dela para o mercado imobiliário, eu acho que ainda no mercado imobiliário dependia dela também, mas quando ela fala agora que depois de olhar para trás e ver que hoje o dinheiro trabalha para ela e ela não precisa mais trabalhar pelo dinheiro, isso realmente é uma mudança difícil de fazer, uma mentalidade que você precisa subir essa consciência para poder desenvolver e fazer na prática isso, né? Com certeza. E eu tenho certeza que acho que nos últimos 2 anos que você vem entendendo melhor como é que é fazer o dinheiro trabalhar para você, né? Pelo que eu te conheço da tua trajetória. Na verdade, assim, tem mais ou menos uns 4 anos. Quando a gente comprou a segunda casa... A segunda casa. A segunda. Essa casa era de acumulador. É a casa que eu moro hoje. O que é acumulador? Pessoas que ficam juntando tudo. Acumula comida, roupa, tudo junto. E vai juntando as coisas que você não conseguia caminhar na casa. Eita. A casa era toda detonada. Uma pessoa com um vício de acumular coisas. Exato. Mas assim, num nível que não conseguia abrir a janela, não conseguia sair, não conseguia fazer nada. E por que você comprou essa casa, menina? Porque ela estava toda detonada e era numa área que a gente te interessava gostava, e era uma boa oportunidade financeira. E eu já tinha reformado a primeira e a gente ia reformar a segunda. Mas quando reformada a primeira, para o seu uso. Isso. Não para vender. Não para vender, para o nosso uso. E essa também a gente ia fazer pra gente. Aí nós compramos essa casa toda detonada e entramos para dentro dela e começamos a reformar. Então, essa casa, nós compramos ela por 380 mil. Dólares. Foi financiada, a gente deu entrada e financiou o restante. Porém, com 6 meses, o dinheiro acabou. E a gente morava dentro da obra, viu? Entramos pra casa toda... O dinheiro da obra acabou. Nosso dinheiro acabou, a gente não tinha mais dinheiro. Ok, mas não tinha dinheiro pra obra também. Pra obra. Então, você trabalhava na obra e trabalhava limpando. Isso, a gente ficava virado, assim. Ia dormir, sei lá, 3 da manhã, acordava 5, 5:30 e já começava de novo. Então, era o tempo inteiro. Teve uma vez que a amiga minha levou meus filhos pra casa dela e ficou 1 semana sem ver eles, porque a gente não só vivia. Então, com 6 meses, nosso dinheiro acabou e a gente fez um refinanciamento nesse imóvel. Quando nós refinanciamos, o appraisal, que é o que fala quanto que a casa vale, a avaliação do imóvel, o avaliador, a casa veio 750 mil. Opa, então você tinha investido 350 e a casa já valia 380, já valia 700. A gente já tinha colocado uns 100 mil de obra. 480 e ainda assim dava um bom lucro. Aí foi a hora que falou assim, peraí. Isso 4 anos atrás. Isso. Aí eu falei assim, caraca, olha pra isso aqui. Então, quando eu fui ver aquela quantidade de dinheiro que eu ia demorar a vida inteira pra fazer limpando casa, sobrando, né? Então, pra fazer, que você faz muito dinheiro, você faz dinheiro todo dia. Porém, no montante ali tem muita despesa. É um montante também para pagar suas contas, né? Não era um montante para acumular Exato. riqueza, né? Exato. A riqueza que você tem hoje foi acumulada com a sua inteligência, com conhecimento. Exato. Né? Tanto que foi desse despertar aí, né? Foi. E a gente começou a repetir. E foi dando muito certo. Então, eu lembro que o banco, ele questionou essa avaliação, pediu para ter uma segunda avaliação. E aí o avaliador, ele teve que fazer um relatório de 2, 3 páginas falando por que aquela casa valia aquilo ali. Ele falou dos high finishes. Então, assim, a gente percebeu que era muito legal. E as pessoas começaram também a querer replicar isso daí. E eu comecei a ajudar as pessoas não só ter o imóvel a avaliar o seu próprio imóvel fazendo um bom relatório. Você, como se você fosse um appraisal. Não. Ensinar as pessoas a fazerem isso, a fazer nessa qualidade, a ter uma casa que pode valer muito mais. Exato. Entendi. Então, o cara tinha um imóvel lá, você ajudava ele a transformar aquele imóvel em algo muito de valor. Isso, porque até então eu ajudava as pessoas a comprar a casa própria. Mas você ganhava dinheiro com isso já como corretora? Sim. Então, 4 anos atrás, você descobriu essa possibilidade de fazer... O nome disso é flip? Flip, que é quando você pegar, reformar e vender. Isso, mas eu não vendia. Essa casa foi para eu morar. Tá. Então, eu não tenho esse perfil de vender imóveis. Certo. Hoje nós compramos, reformamos e nós ficamos. Tá. Mas você deu consultoria para as pessoas fazerem isso nas suas próprias casas? Como investimento. Como investimento. Isso. Então, você passou a ser uma orientadora de investimento para essas pessoas, para elas terem investimento de pegar a casa velha e reformar e vender mais caro.
Ou então elas ficarem nas casas. Exato. Fazer o que quiser da vida. Nos Estados Unidos, se você morar no imóvel por 2 anos, você não precisa pagar imposto do capital, do capital gain, que é o que... Do ganho de capital. Do ganho de capital. Isso, obrigada. Ela já não tá falando mais nem português. Você vê que a bicha tá toda poderosa. Oh, meu Deus. Bom, então aí você começou a fazer em série para várias pessoas, isso na região do Kansas. Exato. Tá, porque você hoje atende em vários lugares do país, né? Você se cadastrou com várias possibilidades. Mas, então, pelo que eu tô percebendo, você conquistou clientes da rede de relacionamento de latinos. Isso. Não de americanos. Não. Você até hoje atende latinos ou pessoas de Atendo. baixa renda que querem seu sonho da casa? Eu atendo todo mundo hoje, mas Tá. a maioria são brasileiros. Então, quando foi que você diz assim, cara, agora eu tenho um business grande. Agora eu tenho um dinheiro que não é mais só para pagar a conta. Agora está sobrando. Foi depois de quanto tempo? Foi 2 anos atrás? Ou foi logo no primeiro ano? Porque você falou que a coisa da casa, do acumulador lá foi 4 anos atrás. Foi. A gente tem um perfil muito de investir logo em seguida. Então, nunca foi muito assim de esbanjar, de ficar, sabe, gastando dinheiro com supérfluo. Então, a gente comprou muitos imóveis. Então, todo o dinheiro que a gente tinha, a gente ia comprando imóvel, comprando Não, mas isso é imóvel. patrimônio. Exato. Então, quando você fala de milhões, são milhões em patrimônio. Em patrimônio. Mas é milhão. Porque Sim, se você sem precisar dúvida. vender, você vende. E muito rápido. E Hoje vende rápido. vende horas imóvel. Então, esse mercado imobiliário americano é muito pulsante, né? Ou seja, Total. se você fizer acumular riqueza através de patrimônio imobiliário, você pode fazer liquidez, ou seja, dinheiro rápido a hora que você quiser. A hora que você quiser. A hora que você quiser fazer um dinheiro, você vende. É como se vender essa caneca aqui e já fez o dinheiro, é isso? É isso aí. E foi assim que você construiu o seu patrimônio. Foi. Assim que você virou uma... E quando você decidiu dar uma outra pivotada, porque você estava muito bem fazendo isso, e você começou a falar, começou a escrever, começou a desenvolver a imagem pública disso e ir para outros lugares. Sim. Quando foi esse momento? Quando... Porque essa história era só sua, né? Você não estava aqui no programa falando, né? Não. Eu recebi um convite de uma amiga querida para palestrar no evento dela. No evento. No evento. E aí eu nunca tinha palestrado. Eu falei para ela, falei assim, olha, eu nunca palestrei. Ela, não, mas pode vir que eu quero você lá. E aí eu fiz o primeiro evento, tava tão travada, toda... mas deu certo. E aí a partir daí eu comecei a dar outros eventos. Comecei também a dar mentoria para as pessoas. Mentoria a partir do evento. Foi Mentoria a para partir fazer do o quê? evento. Além de fazer as suas casas, é mentoria de quê? Eu comecei fazendo mentoria para o pessoal da limpeza, para ensinar a vender o negócio. Vender o seu negócio, porque você tinha experiência, né? Exato. Quando eu vendia a Peraí, para tudo. Você vendeu a empresa de limpeza? Vendi. Então você fez um dinheirinho bom ali. Foi a tua virada, foi teu day one ali, não foi? Foi. Foi a hora da grande tacada, foi essa? Também. Aí eu já vendi ela bem grande, já tinha 10. Pessoal, também. Então quer dizer que ela deu mais de uma tacada financeira, hein? Vamos pegar esse dinheiro dela aí. Vai, fala aí. Conta tudo, não esconde nada. Quando eu vendi a empresa, ela já estava com 10 carros, já tinha 10 carros. 10 casas. Funcionários. 10 funcionários. 10 funcionários, 5 carros na rua. Eu tinha minha gerente, porque eu também trabalhava Já era com uma imóveis. empresa estruturada. Isso. Então você trabalhava com os imóveis, fazendo aquilo que a gente explicou agora há pouco, e aí a empresa rodando com outras pessoas. Não recomendo, viu? Foi um período bem tumultuado, porque eu ficava ali mas porque você não tinha a mentalidade que você tem hoje. Porque se você soubesse delegar, estruturar, a empresa estaria crescendo até hoje. E tá, eu conheço a pessoa que comprou. Parabéns para quem comprou, então. Foi. Foi muito legal, João, porque assim, eu ia fazendo esses treinamentos, essas mentorias. E você foi aprendendo, né, cara? Mas, peraí, você foi fazendo mentoria para as pessoas ou você foi também fazendo mentoria para você aprender? Para mim. Nesse período que eu fui aprendendo, eu ia aplicando na minha empresa. Então, olha, calma. Ela aprendeu comprando ou entrando em mentorias de outras pessoas. Exato. Aprendendo coisas novas. E você foi aplicando aquilo. Isso. Ao passo que também você estava dando mentoria para outras pessoas. Então, foi um ciclo que se repetiu, né? Foi, mas aí é interessante. Eu aplicava e eu tinha uma amiga minha que também tem uma empresa de faxina e ela via o que eu estava fazendo com a Sparkle. E aí ela me perguntava, Romani, como é que faz isso? Eu falava. Aí, como é que faz aquilo? Eu falava. Então, tudo eu passava a informação. Nunca segurei informação nenhuma. Uhum. Tem pessoas que falam assim, eu sofri tanto para saber disso. Eu sempre passei. E quando chegou o momento de vender a empresa, que eu não queria vender, assim, eu nunca quis vender. A minha gerente que falou que ela ia sair e que ela só ia trabalhar até o final de semana. Eu desesperei.
Aí eu liguei para 3 pessoas. As 3 pessoas que eu liguei me perguntaram a mesma coisa: "Você não vende?" Eu falei: "Vendo". E aí a minha amiga, essa que eu passei toda a informação, foi ela que comprou. Ela disse, já que você vai Então vender, eu vou ficar. então, assim, eu não tive trabalho nenhum de treinar ninguém. Ela já tinha uma empresa que era muito parecida com a minha, que a estrutura, o modo operacional era muito Mas só que a parecido. sua tinha outra, mais clientes, mais coisa, mais benefícios, e Exato, ela aí ela entendeu que era juntou. melhor juntar e te pagar e te tirar do game. Exato, aí foi muito legal, assim, eu acompanho hoje. Foi uma pivotada na sua vida também de Foi, se desfazer daquilo que te levou para os Estados Unidos. foi. Que te manteve lá, na verdade. Não foi o que te levou, que te manteve. Mas eu Te fico levou foi a muito. Disney, foi o Mickey Mouse. Foi mesmo. Mas eu fico muito feliz de ver que eu não passei nenhuma bomba pra ninguém, que eu passei uma empresa estruturada, que continua dando dinheiro, que a pessoa que comprou tá super feliz. Então isso Tá. me deixa muito, muito Legal. alegre. Então, vem lá, agora com dinheiro no bolso, estruturada, já com várias casas comprando, já fazendo mentorias, dando palestra, e surgiu uma ideia chamada Home for You, que é a É, sua atual empresa hoje. Quer dizer, você mantém as outras coisas, mas você tem a Home for You nesses últimos 1 ano, é o que você vem se dedicando. é isso aí. E me fala como surgiu a ideia da Home for You, o que você quer resolver, o que faz essa startup, porque é uma startup, não é isso? É isso Você aí. sabia o que era startup? Soube depois que eu fiz a jornada. Depois que você teve conhecimento do que era uma startup, ou seja, de 1 Isso. ano para cá, 1 ano e meio para cá. Isso. Mas o que é que você resolveu? Por que você resolveu criar isso? Assim, o que te motivou? Qual foi o problema que você queria resolver? Então, E mesmo. explica para as pessoas o que é a Home for You, né? E como você teve essa ideia. Não, perfeito. Mesmo estudando muito sobre o mercado imobiliário, especializando, estudando a parte de programas de financiamento, ainda tinha uma parcela da população que não se qualificava. E eu ficava ali falando, mas gente, tem que ter alguma coisa para essas pessoas. E não tinha nada que o mercado oferecia para elas. E aí, do outro lado, sempre fui muito empreendedora, investidora. Eu quero fazer que outra pessoa ganhe dinheiro. Eu também quero ganhar Você quer dinheiro, prosperar, não mas tem quer que o outro problema. prospere também. Exato. Então, aí eu vi essas duas oportunidades de juntar. Por que não juntar o investidor com aquela pessoa que não se qualifica de uma forma tradicional, mas que tem o dinheiro ali para dar entrada, que tem... Mas ela quer comprar uma casa e não tem como. Exato. Então você criou uma plataforma que aproxima quem quer comprar casa com quem quer investir. Isso, nós somos a ponte entre os dois lados Esses aí. dois mundos, de Exato. pessoas que não conseguem ter crédito para ir para um banco financiar uma casa Isso. e de pessoas que querem aumentar sua renda através do investimento nessas casas. Correto. Então os dois te procuram. Exato. Então Home for You, home, casa para você. Ford 4, Isso aí. Ford, né? O You, você, casa para você, é isso? É isso aí, casa para você. Então as pessoas procuram Home for You para ter a sua casa. Como é que é o processo? Eles entram no site, como é que é? Isso, tem uma aplicação, ele entra ali na plataforma, faz a aplicação de cliente, ele fala quanto mais ou menos que é a casa que ele gostaria de comprar. Nós exigimos uma entrada de 10%. Tá, que não é muito. Não, não é muito. Hoje, para você comprar essas pessoas, se qualificam, tem que entrar com pelo menos 20% de entrada. Tá. Então, independente do status imigratório, isso Então, aí independente se a pessoa tem crédito ou não, ter 20% numa financeira normal. Exato. Tá. Então, ele precisa dar 10% de entrada. Nós fazemos um sistema de compra de aluguel com intenção de compra. Uhum. Que é um rent to own. Desculpa, gente. Tem hora que esses nomes ficam muito fortes na minha cabeça. Então, a gente faz um aluguel com intenção de compra. E aquela pessoa ali, ela vai pagando um aluguel, uma pequena parte desse aluguel vai para o valor da casa e já é prefixado o valor final, o valor de venda daquele imóvel. Então, a casa fica no nome da Home for You. Ah, tá, entendi. Então, ela não fica com a casa até ela pagar a casa. Exatamente. E o que é mais legal é que não é um fundo, assim, você não coloca um dinheiro e seu dinheiro fica ali solto. Ele sempre está atrelado a uma propriedade. Você sabe exatamente aonde o seu dinheiro está investido. Isso no caso do investidor, né? A gente está na casa, no cara que quer a casa. Exato. Aí, então ele escolhe a casa e você procura a casa no perfil deles. Ele acha a casa acha o valor da casa e ele compra e ele faz o programa para ele. Na outra ponta, esses $300 mil, $400 mil, qual é o ticket médio? 300. Esses $300 mil, os investidores colocam 50 mil, 100 mil, sei lá, o valor total da casa, que são as pessoas do teu relacionamento que você conhece, que vai lá e aporta, e aí ele fica sabendo que aquele dinheiro dele tá naquela casa. Exato.
Então ele é o dono da casa. Sim, temos alguns, cada casa tem os seus donos ali, sim. Os seus donos que são os investidores. Exato. Então, ao invés dele correr o risco de fazer sozinho direto, ele faz através da Home for You, que tem toda a estruturação para que ele não perca o dinheiro dele. Correto. E hoje o que a gente paga lá é o dobro, né, do mercado do juro dos Estados Unidos. Não tem juros igual que a Home for You paga para os investidores. Por quê? Por que isso? É porque o valor que a pessoa paga é muito maior? Eu não entendi. É porque a taxa de juros nos Estados Unidos ela é muito baixa. Então qualquer valor de juros é juros. Dá um exemplo, 12%, 15%? A Home for You paga 12%, a média hoje, um investimento de alto risco hoje lá, você vai receber em torno de 6%, 7%. Uau, então assim, a Home for You com 12% ao ano em dólar. É em dólar. Então a pessoa que bota o dinheiro lá tem uma casa garantida com prazo estipulado. Qual é o prazo? 2 anos, 3 anos? O prazo é de 4 anos, mas a gente pode renovar esse contrato e a pessoa também ela pode efetuar a compra antecipada da casa antes. Se tá quiser, bom, então, mas de qualquer adiantar. forma ele tem o dinheiro dele protegido com aquele imóvel, com aquela coisa, e se você paga a rentabilidade como? Um ano? E a gente paga a rentabilidade mensal. Ah, mensal. Todo Isso. mês o dinheiro dele, os 100 mil dele, tá rendendo lá 1%, rendendo. por exemplo. Isso, ele tem um login assim, onde ele entra na plataforma e ele consegue ver se ele tem aporte em várias propriedades, quanto que aquilo ali está rendendo, e ainda tem um bônus no final, João, porque nós colocamos em cima do valor da casa um percentual de ganho, então anual. Se essa pessoa comprar a casa no ano que vem, já tem aquele valor pré-fixado, se for no outro ano também. Então, essa valorização do imóvel é feito um rateio. Um rateio. Ainda tem uma possibilidade de ter um ganho. Sim, além dos 12% certeza. pré-fixado. Exato. Cara, muito bom, muito legal. É isso aí. Muito bacana. E eu conheço a plataforma, tem investimento lá também. É muito bacana, gostei, funciona muito e por isso eu te convidei para vir aqui, porque as pessoas precisam conhecer dos dois lados. O lado que você ajuda quem não pode ter crédito e precisa da casa, Sim. a uma situação justa, né? E de viabilizar e de impactar a vida dessas pessoas. Você deve ter muita gente querendo essas casas. Por outro lado, quem quer investir também, né, remunera o dinheiro e não tem risco, né? O risco é muito controlado, né? Porque Sim. quais são os problemas que podem acontecer? O cara não pagar, se não pagar, ele perde a casa, né? Perde a casa. E nós já temos 10% ali dentro, né, para garantir. Para garantir e você faz para outro, né? Exato. Porque tem uma fila enorme de gente querendo, então o investidor praticamente não sente. Não. E como é que. E tem pessoas que podem investir no Brasil, lá, ou é só americano? Como é que é? Pode, nós temos, né, investidores brasileiros que moram no Brasil também. Aí tem a taxa a gente tem parceria, né, com a corretora que faz o envio de dinheiro. Tá, beleza. Então, e como é que acessa a plataforma? A plataforma é um site Um normal. site, qual é o nome? Como é que o cara encontra? Tem no Instagram? Home for You tem Instagram. Não, o site é Home for You? O site é Home for You Solutions. Home for You Solution. Home for You Solution. O Instagram qual é? Home for You. Home for You. Olha aí, fácil. Vai lá, pesquisa, consulta, acessa a plataforma. Muito bacana. Home, o A4. Ou seja, essa vai ser seus próximos milhões. Amém. Seus próximos milhões, porque... Minha última pivotada. A sua última pivotada não, isso é mais uma mais pivotada, uma, porque você já pivotou várias vezes e você continua fazendo também o trabalho lá de imóveis, né? Sim, com certeza. Continua fazendo. E qual é o teu grande sonho? Meu grande sonho geral de família? Tudo na vida. Meu grande sonho As pessoas têm curiosidade de saber o que essa mulher quer da vida mais, cara. Acabou de montar uma startup bilionária, o que ela quer mais? João, meu grande sonho na vida é eu ter uma mesa, assim, bem grande com meus filhos, meus netos, sabe? Ver ali a família, onde que eu vou ter certeza que eu dei certo. Que eu vou olhar ali e ter certeza. Eu falo assim, caraca, sabe? Valeu a pena. Valeu a pena. Então, pra você é uma coisa tão simples, né? De ter uma mesa grande, as pessoas às vezes têm essas coisas e não valorizam, né? Eu valorizo muito a família, assim. Então, assim, os meninos caminhados. Crescendo. Isso aí. De do bem, trabalhando. E sua mãe tá feliz com... Agora tá outro padrão de vida, né, meu? Agora as coisas venceram, né? Então, olha aí o seu ternão aí, sua roupa bonita, suas coisas, né? Seu poder. Tá ajudando a família, né? Total. Sem dúvida. Vem muito no Brasil? Vem. Venho com bastante frequência. Boa. Então, as pessoas para te conhecer melhor, conhecem aonde? Tem o Instagram, que é Romane Santana. O que você fala lá? Você ajuda as pessoas lá?
Ajudo. Geralmente ali eu ajudo tanto o cliente, né, o cliente final, os investidores, eu acabo dando uma preferência para o site da Home for You, para não ficar tão confuso sobre investimento, mas eu ajudo as duas partes. Então, Beleza. hoje, qualquer pessoa que quiser comprar um imóvel nos Estados Unidos, ou talvez uma fração de um imóvel nos Estados Unidos, que é uma forma de começar, colocar o pezinho lá de forma mais segura. Uma fração do imóvel também pode ser via Home for You também, né? Exato, porque você não precisa pagar seguro do Nada, imóvel. o risco é pequeno. Exato. É uma maneira de precisa... você botar o pezinho lá e começar. Isso. A partir de quanto pode investir? 10 mil, 20 mil, 30 $50 mil. $50 mil é o mínimo. É o mínimo. Não, mas tá certo. Pra gente encaminhar aqui pro finalmente, porque você conheceu uma história de uma brasileira jovem que conquistou a América. Que você aconselharia para uma pessoa que está te assistindo que quer seguir o mesmo caminho? Uma jovem, lembra você com 17 anos. O que você diria para a Romani com Y de 17 anos atrás? Romani com Y e 2 N, tá, gente? Estude. Estude muito. Estudar o quê? O que a pessoa quiser. Assim, o empreendedor tem que se conhecer. Mas é matéria normal, matemática, português? O que é? Que estudar o quê? Então, tem que ser muito específico. Se for nesse caso de imóveis ou que a pessoa quiser seguir, se conheça primeiro. Tá. Primeiro, eu acho que seria por aí. Deixa eu voltar. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é se conhecer. Estudar você mesmo. Exato. Controlar suas emoções, entender a sua capacidade, até onde pode ir, e a partir daí ter um foco, uma resiliência, persistir, manter o pezinho no chão. Percebo também que muita gente acaba se perdendo no meio do caminho. Uhum. Então, isso é muito importante. Meus amigos, conversamos com uma startupeira. Uma pessoa que tem uma startup é uma startupeira, uma empreendedora, mulher poderosa, negra, poderosa, que cria, que gera oportunidade para muitas pessoas, confiante na trilha que está seguindo. Mas eu queria te dizer que ninguém pode sair daqui sem deixar uma dica final. Olha ali e fala o que você quiser para ajudar quem está assistindo. Até para agradecer, né, a audiência. Claro, quero agradecer, né, a toda a audiência, você que ficou até agora, escutando a minha história. E o que eu tenho para falar para você, não desista. O sonho que você tiver, continue, siga em frente. Arregaça as mangas, o trabalho devolve, com certeza vai dar certo. Se você insistir ali, tiver foco, disciplina, principalmente, porque às vezes a pessoa quer um grande resultado, mas não quer pagar o preço. E não tem como. Você precisa ali, de fato, pagar o preço. Não adianta pedir a chuva e não querer a lama. Então, enfrente os seus desafios, encara com coragem, com persistência, que você vai chegar lá. Olha, você pode estar pensando assim, é fácil para ela falar isso, né? Ela conquistou os milhões dela. Mas eu contei para vocês e fiz questão de ajudar na história para que vocês percebessem que ela veio do nada. Do nada. Então, o que ela está falando não é teoria. Ela não leu ali no livro. Ela está falando do que ela sente no coração dela para te dizer não desista. Porque ela não desistiu. Tinha tudo para desistir, não desistiu e foi lá e fez. Mas ela estruturou, estudou. Várias vezes ela disse, eu estudei isso, fiz aquilo, fiz aquilo, um dia atrás do outro, muito estruturado, pensado, organizado, disciplinado. Até quando o filho dela nasceu, ela foi lá e trabalhou. Então, não se acomodou, não ficou na história de sonho americano, e agora eu vou fazer isso, aquilo, não. Ela foi lá, sonho americano de trabalho, porque é sobre trabalho, né? É sobre trabalhar, é sobre você conquistar aquilo com o seu suor, com a sua inteligência, com a sua mentalidade, e você conquista e prospera. Cara, tem aqui na tela um QR Code que você pode clicar e participar do programa. Pode interagir com o programa. Você pode responder perguntas, você pode fazer perguntas, você pode conhecer melhor essas pessoas que eu trago, me conhecer melhor, participar e ganhar prêmios, sem sorteio, sem nada. Você vai lá, responde e ganha prêmios. São vários prêmios que tem na plataforma do Pivotando. Quero te ver lá, hein? E aí tem muita coisa legal, surpresas para você que se inscreve e na plataforma Pivotando, só colocar seu celular aqui ou então entra lá no site. Querida, e para agradecer, eu te entrego um presente do Pivotando. Eita, também tem uma aqui para você.
Ó, que bom. Vamos trocar presente, olha aí, que coisa. Mas aqui é personalizado. Esse é personalizado? É, também. Ah, é Obrigada. também, olha, pivotando com seu nome, Ai, que lindo. que essa canequinha e várias coisas aí dentro é de uma Nossa, startup também, como a sua. Amei, É uma olha startup, aqui. é LeBlanc. É LeBlanc. Isso é uma memória afetiva, vai ficar para sempre com seu nome. Toda vez que você olhar lá na sua prateleira o pivotando, você vai dizer, eu tive lá. Obrigada. Tive lá. Gratidão. E isso também eu quero que você receba como um mérito, como um presente pela sua conquista, por tudo que você fez. Não acredito, eu adoro receber bonequinhos. Putz, olha aqui, cara, dá um close aqui, velho. Olha que lindo, com meus livros aqui no... Que legal, cara, muito bacana. Você sempre muito querida. E o livro novo... Negócios sobre saltos, a gente nem falou sobre ele. Como é que a pessoa, no teu Instagram, ela consegue achar esse livro? Consegue. Mulheres que É a venceram... história de 44 mulheres que movimentou 36 milhões no ano passado e deu mais de 750 postos de trabalho. Nos Estados Unidos? Nos Todas Estados Unidos. faxineiras, não? Tem várias histórias. Várias São todas mulheres Mas brasileiras. a grande parte faxineiras? Tem algumas. Best-seller. Uau. Bacana, quero ler, quero conhecer essa história inspiradora. Quem sabe eu trago mais algumas aqui. Olha aí. Né? Então é isso. Romani, obrigado, gratidão. Você que assistiu, quero agradecer a você. Não deixa de comentar, curtir, mandar para alguém que acha que é importante, que vai ser impactado com esse vídeo, com essa conversa, com esse áudio. Enfim, agradecer ao SBT pela oportunidade, SBT News, essa casa incrível que traz esse tipo de conteúdo também para dentro, para informar, educar, compartilhar, inspirar as pessoas. Valeu, turma. Até a próxima.